a mesa. Eu acho que eu estava com medo do que eu ia apresentar não dialogasse, então achei ótimo, assim, acho que vai criar uma costura super incrível. Já queria começar também pedindo desculpas, porque quando a Cláudia me fez o convite para estar aqui, primeiramente eu fiquei nervosa, Ave Maria, porque eu não coloco de design, gente, eu não sei abrir o Paint, entendeu? Então, assim, o que é que eu vou falar? Não coloco de design. Aí, o que é que eu pensei? Eu vou falar de onde eu posso contribuir, né? Faço curadoria, trabalho com crítica de arte, curadoria, então vou falar desse meu local. E aí, o que é que eu pensei? Inicialmente, a fala que eu tinha enviado, não sei se chegou a ser divulgado esse título, se não, ignorem, tá? Mas o título inicial seria Ecopolítica das Artes, Alianças Elementares e Paisagens Suspensas, onde a ideia original, né, para tentar criar um diálogo com o design, seria fazer uma espécie de uma curadoria de alguns artistas que se apropriam do design para criar suas poéticas. E nessa apropriação vão discutir justamente processos de especulação imobiliária, transformações sociais da paisagem mobilizadas pelos interesses econômicos do capital neoliberal, enfim, um pouco esse universo. É uma fala incrível, poderia ser super possível, só que aí essa ia ser a fala, até que eu vi, aí postaram a mesa, né? Aí eu, caralho, fudeu. Porque são dois grandes nomes, né? E aí eu falei, não, eu acho que a mesa tá indo para um outro local, sabe? E aí, depois conversando com o Bruno, foi ótimo, assim, que eu entendi que, de fato, esse é um outro design. Esse colóquio não é desse design que a gente está acostumada, é um outro design, como eu estava falando para o Bruno, né? É um design que está olhando para as formigas, né? É um design encantado, é um design vivo. Aí eu, gente, esse é o meu evento. Aí eu me senti em casa. Aí eu falei, pois então, eu vou apapocar mesmo. Então, a fala que eu trouxe para vocês hoje, ela se chama Arte Política, Problemas, Armadilhas e Estratégias, tá? E aí é isso, assim, a minha fala, ela parte da minha atuação, eu trabalho nos campos da crítica de arte e da curadoria, e aí é importante falar que eu não entendo a crítica de arte nesse local de uma produção textual exclusivamente, a crítica de arte ela também pode estar nesse campo da produção textual, mas a crítica de arte que eu faço não é uma crítica de arte judicativa, que está dizendo o que é que presta, o que não presta, que está julgando o que é bom e o que é ruim, não é esse o tipo de crítica de arte que eu faço. Eu compreendo que a crítica de arte, o papel dela é acompanhar a produção artística e compreender como essas obras estão produzindo conhecimento sobre o nosso mundo. Para mim, a obra de arte ela pode ser um tratado político, uma obra de arte ela pode ser um tratado de epistemologia, uma obra de arte ela produz conhecimento crítico sobre o mundo que a gente vive. E o papel da crítica é acompanhar essa produção de conhecimento nas artes. Então, para mim, a minha crítica de arte que eu faço é essa, e a curadoria, para mim, enfim, a curadoria para mim, a curadoria é um sintoma do neoliberalismo, né? Enfim, a gente vive esse mundo do excesso, a curadoria nunca foi uma profissão tão em alta, né? Hoje você pesquisa no Google curadoria, vai aparecer curadoria de tudo, curadoria de livro, curadoria de vinho, curadoria de roupa, curadoria de sei lá o quê, porque é isso, a gente vive a era do excesso, né? Então, há necessidade de nascer um profissional que filtre esse excesso e diga o que é para ser visto. A curadoria, para mim, é um sintoma do capitalismo, entendeu? E eu faço curadoria crítica, né? Também eu compreendo isso, mas a curadoria, para mim, ela não é só isso. Ela não está só no campo da seleção. Eu acho que a curadoria, ela, para mim, está muito mais no campo também desse design encantado, do feitiço, mas de uma sensibilidade, de abrir uma escuta, né? Então, para mim, a curadoria, ela também atualmente a curadoria que eu faço está interessada em construção de ambientes onde a gente consiga, no encontro desse público, da população, o despertar de novas sensibilidades. É um pouco esse o meu interesse nesses campos, né? Só fazendo esse parêntese para vocês compreenderem de onde eu falo. Então, a fala de hoje, ela está interessada em apresentar alguns problemas na qual eu percebo, tá? Eu percebo esses problemas acontecendo dentro do circuito da arte e eu queria aqui compartilhar eles com vocês. Não vou buscar resolvê-los, porque eu acho que são problemas que a gente vai ter que fabular coletivamente. Então, não vou trazer aqui soluções, eu vou, de fato, posicionar o problema e vou talvez traçar algumas pistas, né? Alguns ensaios que tentem, de alguma maneira, lidar com esses problemas, né? Mas sem uma perspectiva de uma solução individual ou fechatória.
Bem, e aí eu queria partir de um problema que eu acho que a gente precisa se questionar, né? De quais são os impactos que o neoliberalismo, essa política do neoliberalismo, tem provocado no mundo da arte. A gente passou por um governo neoliberal muito forte, essas políticas neoliberais ainda estão aí truando solto, e acho que é importante a gente também compreender esses efeitos desse tipo de política no universo da arte. E como o neoliberalismo também tem transformado os modos de criação do artista e os modos de fruição da obra também do espectador. E no limite, como o neoliberalismo também tem transformado os nossos modos de sentir, de perceber, de lembrar, de imaginar e de criar. E aí, nessa pesquisa, me interessa também pensar o neoliberalismo não só desse campo de vista macro-político, porque quando a gente vai pesquisar, vai olhar a literatura especializada, a gente encontra majoritariamente pesquisas analisando o neoliberalismo no campo macro, e que é importante também, mas faltava um olhar para pensar o neoliberalismo nesse campo micropolítico. Como o neoliberalismo ele está atuando no desejo, nos afetos, na imaginação, que é o campo por excelência onde a arte atua. Então me interessava pesquisar o neoliberalismo nessa ótica mais micropolítica, sem abandonar o macropolítico, porque não tem como pensar essas coisas separadas, né? Eu acho que é um grande ensinamento também, né, da Lygia Clark, pensar que justamente o dentro é o fora, não há essas separações, como a própria Caminhando, né, dinamitar e explodir essas categorias binárias, dicotômicas, de esquerda, direita, dentro e fora, enfim, é pensar essas coisas mergulhadas, interconectadas, né? Então, me interessava pensar como essa lógica do capital ela é deslocada para a nossa vida, é deslocada para os nossos modos de sentir, de perceber, de lembrar, de imaginar e criar, e, inclusive, penetrando no mundo da arte, né? Então, a gente passa por esse processo, né? Os artistas hoje passam por um processo de transvaloração neoliberal, usando aqui um termo nietzschiano, onde agora os valores empresariais, os valores do capitalismo vão se tornar os valores que vão reger a nossa vida, vão reger a nossa prática artística, vão reger a nossa prática enquanto espectador. Então, valores como produtividade, o artista tem que ser produtivo, tem que produzir várias obras, tem que produzir várias exposições, o ranqueamento, a lógica das instituições, a lógica da velocidade. Eu estou aqui super veloz, né? Porque é isso, né, gente? A gente incorpora, né? A cronometragem, a eficiência, a visibilidade é um que eu quero discutir bastante aqui, que também já foi abordado. O artista tem que estar visível, ele vai ter que estar sempre sob a luz, seja da mídia, seja a luz do Instagram, ele tem que estar sempre na visibilidade, ele vai ter que buscar uma singularidade, ou seja, o seu diferencial, e isso é muito louco, né? Porque o diferencial, ele deveria nascer, né? Deveria não, mas ele nasce na construção poética no processo, mas o artista já começa essa produção sendo obrigado a ter uma singularidade para poder se destacar em um mercado. Então, a competitividade vai gerando entre a gente um sentimento de competitividade, e quando a gente pensa nos grupos minoritários, isso é terrível, né? Porque a gente sabe, por exemplo, como esse sentimento de competitividade vai contaminando os grupos minoritários. Então, por exemplo, dentro dos grupos trans, aí vão começar a competitividade. Ixi, quem é a cota da vez, né? Naquela exposição ali, a cota trans foi ela, não fui eu. Começa a gerar um sentimento que, ou seja, reproduz as políticas de inimizade, né? Então, a gente pensar também como esse sentimento de competitividade é gerado nesses grupos minoritários, que também é um sintoma do neoliberalismo. O network, individualidade, enfim, são muitos valores, né? Que só são 10, né? Mas são vários outros. Então, assim, é se questionar qual é a arte que esse neoliberalismo tem inventado hoje, qual é esse espectador fast food, que consome o objeto artístico como estivesse consumindo um iFood, né? A obra de arte hoje, ela não é mais experimentada, a gente vive quase uma crise da experiência hoje, a gente cada vez mais só consome o objeto, tem ali uma experiência de turistização dos museus, fast foodização dos museus, etc. Uma uberização dos museus também. Qual é o artista que o neoliberalismo tem inventado hoje? É esse artista MEI, onde o artista hoje é obrigado a criar o seu MEI para poder trabalhar, porque hoje o artista não tem mais trabalho, a era do trabalho acabou, é o prestador de serviços, o artista ele vive migrando de instituição em instituição, prestando serviços, e essa prestação de serviços só acontece por meio do MEI, então ele tem que ser um MEI, ele tem que se tornar um microempreendedor individual, ele tem que se tornar um empresário de si, né, como já falava o Foucault. Então o artista hoje também tem que ser um blogueiro de si, ele também tem que ser
um artista TikTok, ele tem que ser um artista commodity, ele tem que ser um artista acadêmico. Vai buscar uma bolsa na universidade para poder financiar a sua própria artística, né? Foi a trajetória de várias, né? Então ele tem que ser multimídia, ele tem que ser multiartista, tem que ser artista, etc, né? No aqui tem que se desdobrar em 1000, né? Então todo mundo tem que ser etc. Então, a Poliana Quintela, que é uma curadora, crítica de arte, que eu acompanho, que eu amo de paixão, assim, o trabalho dela enquanto curadora, enquanto crítica, vai escrever um texto chamado A Blogueirização do Trabalhador Cultural, que está publicado no IRE, onde ela vai pensar um pouco como esse neoliberalismo nos obriga, um imperativo de nos tornarmos blogueiros de si, né? Ela vai pensar nesse texto a ideia de como o objetivo disso, né, é construir uma imagem reputável nas mídias, né, para aumentar um pouco a probabilidade da gente ser contratada, né, e prestar um serviço precário, né? É um pouco isso. A gente briga para ser precarizada, né? E é isso que nós temos. Em como pensar também como o Instagram ele reproduz um pouco essa lógica do jogo, né? Você acha que está instalando uma rede social, você está instalando um jogo, porque você está ali jogando, né? Você fala, eu vou aqui passar um tempo para descansar, você está trabalhando no Instagram de graça, né? É um pouco isso. E aí ela vai pensar um pouco isso, né? Essa blogueirização do trabalhador cultural, né? Essa blogueirização do artista também. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma revisão crítica do conceito de artista, etc. Eu acho que o conceito de artista, etc., do Ricardo Basbal continua sendo um conceito super potente. Eu acho que ele nos possibilita quebrar essas fronteiras disciplinares nos campos das artes, mas eu acho que a gente também não pode romantizar esse conceito. É importante a gente perceber e apontar os limites do conceito de arte, etc., que hoje se torna precarização. Hoje o artista ele é obrigado a ser, etc. Ele tem que ser artista, fotógrafo, social media, assessor de imprensa e a gagueira infinita, né? Ele tem que ser, etc. Então, hoje, o artista, né, coloca lá na mini bio, eu sou multi-artista, não sei o que, é multifudida, né? Ela é multi-lascada, multi-precarizada, e que ela tem que se desdobrar em múltipla, né? Múltiplas personalidades, múltiplas consciências. Então, acho que é importante a gente rever enfim, pensar isso criticamente, ver os limites, nem moralizar, nem romantizar, nem dizer se é certo ou errado. A questão aqui não é moral, a questão é ética, é avaliar eticamente se esse modo de vida nos potencializa ou nos despotencializa, né? Se nos enche de vida ou nos suga as energias. Então, acho que é importante a gente também compreender um fenômeno que ocorre no nível do desejo. Por que a gente deseja esses valores? A gente deseja ser produtiva. Desejamos, sentimos prazer quando a gente é produtivo e a gente se mata quando não é. Então, como isso ocorre no nível do desejo? Para mim, isso me interessa, né? Pensar esse neoliberalismo nesse ponto de vista micropolítico, desse desejo, né? O desejo está capturado, né? Acho que é importante também a gente pensar como o nosso desejo foi raptado. E aí, quando a gente incorpora esses valores, né, ou seja, a gente faz corpo, o nosso corpo, ele grita. O corpo, ele grita a partir de uma série de sintomas neoliberais como tristeza, medo, insegurança, ansiedade, cansaço, apatia, desatenção, esquecimento, saudosismo, anestesia. Acho que todo mundo já sentiu, todos, né? Gabaritou, né? Bingo, né? Assim, todo mundo sente tudo isso, assim. Porque o corpo grita, né? Inclusive, né? No meu processo, né, de crítica e curadoria, porque para mim a crítica e a curadoria também é um processo de escuta, né, de acompanhar processos, né? Então eu acompanho muito o processo criativo dos artistas. Eu não trabalho só com obra pronta, não existe obra pronta, né? A gente estudou com a Cláudia, né? A obra é um gesto inacabado, então não tem fim, ela é infinita, né? Então assim, a gente está sempre lidando com processos. E quando a gente vê, os artistas falam muito, estou com bloqueio criativo. Não consigo criar. Estou caindo na mesma coisa. Não consigo avançar. É isso. É o corpo dizendo, para, gata. O bloqueio criativo é um sintoma de resistência do corpo. Ele está acionando uma alavanca de resistência de para agora, entendeu? E é difícil, né? Ninguém quer lidar com bloqueio criativo. A gente taca fármaco para poder continuar, né? Porque tem que expor, né? É babado. E aí, eu acho que o Mbembe, que é um grande pensador do nosso tempo, ele escreve esse livro, Crítica da Razão Negra, onde ele vai pensar um pouco como o neoliberalismo é o novo colonialismo do século XXI. O colonialismo não acabou, ele continua o tempo inteiro se transformando, e a capacidade de quanto mais invisível ele tiver, mais poderoso. Porque é isso que o poder, quanto mais o poder estiver invisível, mais forte ele é. E o neoliberalismo, ele é silencioso.
perigoso. Ele afeta ao nível do gene, ao nível molecular, ao nível capilar mesmo. Então, é pensar esse colonialismo do século XXI, onde o MBM vai falar que no neoliberalismo contemporâneo, os seres humanos são desumanizados, são tornados natureza, porque parte dessas pressuposições modernas de autodeterminação, a ficção do humano, o dualismo indivíduo-natureza, a divisão sujeito-objeto. Então, se a gente é desumanizado, logo nós somos o quê? O outro polo, né? Natureza, né? Logo, objeto, coisa, mercadoria, dados, máquinas, códigos, fluxos, dados. É isso. A gente, como fala o Deleuze, nós não somos mais indivíduos, né? Nós somos divíduos. A gente se divide, né? Não somos mais essa figura individual. E aí eu acho que um trabalho, né, para mim é isso, a crítica de arte está nesse campo, né, de perceber como as obras estão realizando discussões super sofisticadas sobre a realidade que a gente vive. É o caso dessa obra do Noam Martins, né? O Noam Martins, ele pega a cédula, né, que talvez seja um dos maiores símbolos da economia e também um dos maiores símbolos, enfim, desse acúmulo de capital que só foi possível por conta da colonização e da escravidão, que é a cédula brasileira. E o Noam Martins, ele pinta os rostos dos seus ancestrais. Quando ele faz esse ato simples, né, de pintar esses rostos, ele de alguma maneira nos diz que talvez tenha sido a primeira população na história da humanidade a se tornar uma moeda, a se tornar uma mercadoria. Mas, ao mesmo tempo, que é um gesto de denúncia, também vejo como um gesto de cuidado, porque também é um gesto de devolver aquilo que foi roubado, né? De devolver aos seus ancestrais aquilo que os foi tirado. Então, ao mesmo tempo, opera na denúncia, na crítica, mas também opera uma clínica aí também. E eu acho interessante como o Noam Martins, ele também vai pintando rostos contemporâneos, né? Esse rosto aqui é um rosto muito contemporâneo. É um rosto que vai mostrar também como esses processos de invenção da raça continuam hoje no contemporâneo. Como, por exemplo, no trabalho do João Batista Souza, que é um artista cearense aqui, né? Mora em Fortaleza. Ele realiza esse trabalho durante a pandemia, que se chama Self-Service, onde ele vai justamente se apropriar das pinturas do Debré e ele vai nos dar a ver como essas figuras elas são atualizadas hoje nos entregadores de iFood, né? E eu acho isso muito interessante, né? Como a arte ela tem essa capacidade de transformar as nossas percepções. Porque quando a gente olha essa obra do João Batista Souza, eu duvido muito que quando vocês encontrarem essas pessoas, esses sujeitos, vocês não vão vê-los da mesma maneira. Porque eu acho que a arte ela tem essa capacidade de fazer um corte na nossa percepção, de transformar a nossa percepção, de fazer a gente estranhar aquilo que a gente vai habitualizando, naturalizando, convencionalizando, né? E aí eu acho que ele, o Noam Martins, eles estão produzindo isso. Acho que outro artista que também mostra um pouco esse sintoma, né? De como o neoliberalismo faz o artista se transformar num produto, é o trabalho do Matheus Rocha Pita, se chama Ensaio para um Curto-Circuito, ou Figura de Conversão, onde o Matheus Rocha Pita, ele vai, nesse trabalho a gente vê 3 fotografias na parede e uma instalação no chão da galeria. Então, nas fotografias, a gente vê, na primeira, o Matheus, ele se abaixa para pegar sacolas, na segunda fotografia, ele se levanta com as sacolas, e na terceira, a sacola engole ele, porque ele é o produto, ele se transformou no produto, né? E a sacola talvez seja um dos maiores símbolos do neoliberalismo, do capitalismo. A gente compra e coloca coisas na sacola digital, né? E no chão, em vez do corpo dele, a gente vê os produtos, né? Há uma conversão aí, né? Desse artista, desse corpo que se torna um produto. E é um pouco isso, né? Eu trouxe aqui o meme da Nicole Balls, né? Esse meme acho que todo mundo viu, né? Que ela fala assim, ó, eu sou uma embalagem. Eu trabalho com imagem, meu corpo é uma embalagem, né? E eu acho isso incrível, assim, né? Porque eu acho que o meme hoje, né? A gente fala, eu trago meme, tenho trazido mais meme, assim, inclusive pensado como o meme também está pensando o nosso mundo, né? Porque a gente vive um período de crise da crítica, né? Hoje a crítica ela perdeu esse campo da esfera pública, né? Quem faz essa pesquisa é a Poliana Quintela, tem feito uma pesquisa sobre o fim da crítica, sobre a falência da crítica, a crise da própria crítica, né? Porque a crítica ela perde a sua esfera pública, perde os jornais. Hoje a crítica ela se torna uma mercadoria. Você compra uma crítica de arte para fazer um elogio de um determinado artista, para, enfim, alavancar o artista. Hoje a crítica ela é uma mercadoria que ela é paga, né? Você compra uma crítica. E aí eu fico pensando que hoje o local da crítica está muito nos memes, né? Os memes têm levado a crítica de arte brasileira nas costas. O que é o Nil Milzinho, né, gente? O Nil Milzinho tem feito a
crítica de arte porreta. Eu amo o New Museum, né? Museu de memes, né? E acho que os memes, né, é um tipo de imagem, né, que é um tipo de imagem que acho que a gente tem que dar atenção, que é um tipo de imagem que consegue captar a nossa atenção numa era da desatenção. A gente parece que hoje em dia a única imagem que consegue magneticamente atrair a nossa percepção é o meme, porque é só ele que consegue, porque a gente não presta atenção em nada, né? Mas um meme tem uma capacidade de roubar a nossa atenção e passar uma mensagem política, né? Então acho que é importante, assim, eu trouxe o meme da Nicole Bols, porque eu acho que ela fala sobre isso, né? A gente é uma embalagem, a gente se torna uma embalagem, se tornamos um produto, né? Como o trabalho do Matheus Rocha Pita, né? A gente é um produto no neoliberalismo, né? E eu acho que no neoliberalismo contemporâneo, o artista é quase obrigado a ter a sua consciência tripartida, porque o artista, ele ao mesmo tempo que ele é o patrão, ele é o empregado e ele é a empresa. Então, ele é o patrão que comanda a empresa, ele é o trabalhador da empresa e ele é a própria empresa. E, às vezes, ele é o próprio público também, né? Então, aí tem a consciência quadripartida, né? Que, enfim, são infinitas funções que ele vai atribuindo, né, a essa pobre criatura. Então, o MBM vai pensar um pouco isso, né? Que o neoliberalismo vai produzindo esses ele usa essa categoria homem, né? Mas a gente pode colocar talvez como humano, né? Esse humano coisa, humano máquina, humano código, humano fluxo, né? Enfim, transformando esses seres humanos em, enfim, que é uma prática que não é nova, né? Mas que está se atualizando constantemente. E aí, outra pensadora importantíssima, artista, é a Dodge Leal. Ela tem esse texto chamado Fabulações Travestis sobre o Fim, onde a Dodge Leal ela vai criar um conceito que eu acho fundamental para a gente pensar as práticas artísticas, é o conceito de travecões. Ela vai pegar justamente a ideia dos bitcoins, que é essa moeda de troca digital, e vai pensar como hoje corpos trans, travestis, são utilizados como moedas de troca para aumentar o valor do projeto, para passar em edital. O último edital da Circuit-CE, quando você colocava pessoas trans, ganhava mais ponto. Então, e é importante, não estou dizendo que é importante, tem que convidar sim, entendeu? Mas a gente pensar um pouco como essas estratégias também fazem com que esses corpos se tornem moedas de troca. Como pessoas são convidadas a estarem presentes apenas para fazer o checklist da representatividade, o checklist de como aquele museu é decolonial, de como aquele museu está inserido dentro das agendas contemporâneas. Então, esses corpos, eles são usados, né? E aí isso cria uma série de problemas, né? Como eu falei, a competitividade interna, né? Porque eu conheço os bastidores, a competitividade rola, viu? E elas cortam por trás. E é isso, né? Essa commodity, essas travecões, né? E aí eu acho que também, trazendo Deleuze e Guattari para pensar essa ideia de axiomatização do capitalismo, pensando que o capitalismo, ele tem medo de tudo aquilo que se descodifica, tudo aquilo que rompe com aquilo que é normal, que é algo estranho. O capitalismo ele vai ter duas tendências. Ou ele elimina aquilo que foge, ou ele incorpora. Ou ele vai pegar aquilo que foge e vai transformar num novo produto vendável. Ele incorpora ao seu sistema infinito, né? É uma axiomática. Então a gente pode pensar também como a J. Mombasa, que é uma outra artista, escritora, pensadora incrível, né? Vai pensar o conceito de plantação cognitiva. Pensar como esses corpos historicamente invisibilizados, excluídos, vão construir uma fantasia de acesso. A gente fantasia entrar nas instituições, né? A gente quer, querendo, todo mundo quer, né? A gente fantasia entrar nos grandes museus, etc, né? Mas a que preço, né? A gente vai ter que pagar para poder entrar, né? E ela vai pensar um pouco essa plantação cognitiva, né? Como a lógica da plantation, ela continua se atualizando, né? Onde esses corpos, eles entram, mas a partir do roubo, né? Eu acho, ela cita, né, esse trecho da música do Exu do Blue, que eu acho que é muito, muito mais para a gente pensar. O Exu do Blue, ele fala na música dele: meus ancestrais todos foram vendidos. Deve ser por isso que o meu som também vende, né? Então é isso, assim, Exu do Blue. Ele tá ali produzindo o seu som, o disco dele é vendido por uma empresa branca que continua lucrando em cima dele. Então a lógica de lucrar em cima dos corpos negros, trans, indígenas, continua acontecendo na arte contemporânea. Porque quem são os grandes diretores dos museus? Continuam sendo os corpos majoritários. Ou seja, as grandes direções, as grandes gerências dos museus continuam sendo os mesmos corpos, mas a sua programação ela é decolonial. A sua programação é decolonial. E é essa programação decolonial que faz com que essa máquina continue a girar, continue a lucrar com esses corpos, né?
Aí eu acho que a gente retoma para o trabalho do Mon Martins também com essa outra perspectiva, assim. Mas por mais que a gente viva esse período de uma virada ontológica nas artes, né? Ou seja, quando aqueles corpos que só apareciam nas obras enquanto objeto, né? As mulheres elas apareciam enquanto objeto de um artista homem que vai lá representar a mulher, ou seja, ela não está presente, ela está representada. Quando a gente estuda o mito da representação lá no mito de Plínio, esse paradigma da representação, a representação ela trabalha com ausência e presença. Então, esses corpos, eles entram enquanto representação, não enquanto presença. Então, quando a gente passa essa virada ontológica, quando esses corpos eles saem da moldura do objeto e se tornam sujeitos, logo o sistema da arte ele vai criar um mecanismo de defesa que é o cárcere estético. Então, hoje, se você é um artista negro, você vai ter que discutir negritude. Se você é mulher, tem que discutir feminismo. Se você é indígena, tem que discutir as questões indígenas. Então, você não pode discutir os temas universais. O tempo, a forma, claro que não. Você vai ter que discutir os temas que a gente quer, né? Então, aí o cárcere estético, né? Ou seja, você é um artista nordestino, tem que discutir o Nordeste, tem que discutir o sertão, cabra da peste, né? Tem que exatamente a cor tem que ser marrom, tem que ser as cores rosas do ocre, enfim, né? É um pouco isso. Esse cárcere estético ele é louco. E aí o cárcere estético ele vai de uma maneira, né? Aprisionando essas produções dentro dessa lógica para poder entrar nas instituições, né? E aí a gente vai criando alguns problemas que eu acho que é importante, é isso que eu tô falando. Tô querendo só lançar os problemas e a gente que lute, né? Porque para tirar a paz da gente. Para tirar a paz, porque eu não vim aqui para vir para incomodar. E aí a gente tem passado por um processo dentro do circuito artístico, né? Que é, por exemplo, como é muito louco assim, como artistas negros não podem produzir abstração. Se querem entrar dentro dos museus, tem que ser a partir da figuração. E aí começa uma coisa: quem pode produzir arte figurativa e quem não pode? Quem pode produzir o abstrato e quem não pode, né? E aí eu trago um caso que eu acho interessante, que é o caso da Juliana dos Santos, que é uma artista carioca que trabalha com o azul e trabalha com a abstração, né? O trabalho dela é todo em cima de uma abstração a partir da cor azul, mas que ela não consegue entrar nas exposições com a produção abstrata. Ela tem que discutir racismo, violência, a mulher negra, ela tem que discutir isso para poder entrar nas exposições, né? E aí, nesse catálogo do Histórias Afroatlânticas, né, que foi uma importante exposição que aconteceu no MASP, tem um texto da Juliana dos Santos, né, que ela fala um pouco isso, né, sobre esse imperativo de que ela, enquanto uma mulher negra, ter que produzir a figuração, a narrativa da violência para poder se inserir, né? E aí ela também relata um caso que aconteceu com ela, numa exposição que aconteceu na Alemanha, que ela produziu um trabalho que se chama Malha, esse trabalho que a gente está vendo aí na imagem, né? Então a gente vê esse trabalho que é a referência dela, da Malha, é a referência à Lígia Pape, é o divisor da Lígia Pape, é essa a referência dela, ou seja, não tinha nada a ver com questões raciais, com questões sobre a mulher, não tinha nada disso, era ela dialogando com Lígia Pape sobre coletividade, sobre afeto, e aí a curadora, na exposição, colocou ela numa sala que se chamava Sala Mulheres Negras. Ela ficou na Sala Mulheres Negras, ou seja, ela não é uma artista, ela é uma mulher negra. Então ela vai estar na Sala Mulheres Negras, né? Então, pensando um pouco, esse cárcere estético, ele está impregnado na própria percepção da crítica e da curadoria. Como uma série de críticos e curadores precisam modificar sua percepção sobre esses artistas, né? E acho que uma referência importante é o Otávio Hennion, que é professor de performance, vai pensar o direito à fabulação, né? Será que esses artistas não têm o direito à fabulação? É necessário reivindicar esse direito à fabulação. E aí, no oposto, a gente tem o Antônio Bandeira, que é talvez um dos mais importantes artistas cearenses, está com exposição na Pinacoteca do Ceará, uma exposição com curadoria do Bituca Sudé e o Chico Cavalcante Porto. Antônio Bandeira foi um artista negro que produziu abstração, né? Ele produziu abstração e ele foi tão famoso que a crítica de arte e história da arte embranqueceu ele, a ponto de que todo mundo se choca quando descobre que ele é negro. Porque todo mundo acha que Antônio Bandeira é um artista branco. Claro, produziu abstração, é branco, né?
Mas não, Antônio Bandeira está aqui, né? A exposição. Eu acho interessante a curadoria do Bitu e do Chico, porque o começo da exposição evidencia os autorretratos do Bandeiro. Isso é interessante, né? Vai para a figuração do Bandeira, que também é uma figuração diferente, né? Mas vai com essa figuração do Bandeira se enxergando enquanto homem negro, né? A gente começa, a primeira obra da exposição é o autorretrato no espelho. É ele se olhando no espelho e nos faz ver como ele se autorrepresenta com traços negros, ele não se embranquece. Então, o próprio Antônio Bandeira tinha consciência da sua negritude, mas a história da arte e a crítica de arte embranqueceu o Antônio Bandeira. E a história é muito interessante porque é a narrativa inversa, né? Quando o artista faz abstração, ele se torna ele é embranquecido, né? E eu acho que é isso, assim. Aqui é só um comparativo entre o Antônio Bandeira e o Portinari, né? Pensando como o Portinari, né, insere esse corpo negro nessa paisagem exclusivamente do trabalho, e o Bandeira não, ele evoca a mão escrevendo, né? Como produtor de conhecimento, porque a exposição também evidencia esse Bandeira que é poeta, né, que também escreve, que é um artista da palavra, né, isso é muito interessante. E aqui é só essa obra que eu acho que faz parte do nosso imaginário, né, cearense, que é justamente essa cidade queimada de sol, né, que o Bandeira faz em homenagem à Fortaleza, né, mas que se faz abstração, não pode ser negro, né? Não pode discutir negritude. E aí eu acho que outra artista que vai tensionar isso também é a Castiel Vitorino brasileiro, com esse trabalho dela, que são desses seres que habitam ela, e é interessante como ela vai fazer uma pesquisa de tentar esquecer essa língua portuguesa, que é uma língua colonial, a gente está falando na língua do colonizador até hoje, que é a língua portuguesa, e ela vai tentar se apropriar de uma outra série de outros sistemas linguísticos, né, como o sistema Bantu, por exemplo, e ela vai também pensar o desenho nos rituais de religiões de matriz africana. Como o desenho, os pontos também são utilizados como linguagem de comunicação, mas que para a nossa sociedade embranquecida é abstrato, né? Então ela vai questionar o seguinte: o que é abstrato e o que é figurativo? Figurativo e abstrato para quem? A gente vai olhar para isso e dizer que é abstrato, mas pode ser figurativo para outra cultura. E aí ela coloca justamente, né, coragem escrita dessa maneira, né, desenhada dessa maneira, e coragem na nossa língua, criando esse conflito, né? O que é abstrato e o que é figurativo. Eu acho que a Castiel, ela coloca esse problema tensionado, ela tensiona assim, né? Assim, essa ideia de figurativo e abstrato, para perceber que isso é um falso problema. Essa dicotomia binária entre figurativo e abstrato é um falso problema. E como ela coloca, é uma armadilha. É uma armadilha. Isso é uma armadilha que é jogada e que muitos artistas acabam caindo nela, né? Na armadilha da binaridade entre figuração e abstração. Outro artista, né, paulista, é o R. Trompas. Ele estava recentemente numa curadoria que eu fiz na OMA Galeria, em São Paulo, com esse trabalho que se chama SSG Apagamento, que é um trabalho que a grande maioria das pessoas vai ler como abstrato, mas ele fala que não é abstrato, né? Ele vai reivindicar essa ideia de que o que ele faz é realismo, né? Isso é muito interessante. Ele vai dizer que isso é realismo, né? E aí isso é muito interessante, né? Que nessa exposição, eu não vou comentar sobre ela, né? Mas esse núcleo que se chamava Paisagens Sociais ia pensar um pouco como fazer política é também modificar a percepção. De maneira resumida, eram trabalhos que propunham outros modos de perceber. E nessa tensionamento da percepção faz política. Porque a gente tem que passar a ideia de que a arte é política, como se arte política é a arte que discute um tema político, né? Só pode ser arte política se o tema for político. Mas a arte, ela é política também, não necessariamente quando discute o tema, mas quando o modo de fazer, quando ela atua na percepção, na sensibilidade, na imaginação. Isso também é fazer política, né? Micropolítica. E aí era uma série de trabalhos que tensionavam esses modos de perceber, e o R. Trompas era um desses, né? Que estava justamente questionando o que é isso que a gente está chamando de abstrato, né? Que para ele, na verdade, não é nada abstrato, é realismo, né? E aí eu trouxe Clarice Lispector. Tanto em pintura, como em música e literatura, tantas vezes, o que chamam de abstrato me parece apenas o figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos visível a olho nu, que é o que o R. Trompas faz. Ele vai representar os processos de remoção e violência policial nas periferias. E, querendo ou não, o nosso mundo talvez seja uma das coisas mais abstratas, né? Hoje, só o que tem é figurativo, mas talvez uma das coisas que a gente mais vive nesse mundo é a abstração, né?
E aí, dando continuidade, outra exposição que está em cartaz no Inhotim, com curadoria do Igor Simões, é o Direito à Forma, né? Eu acho que essa exposição ela talvez seja um marco na história recente para pensar essas discussões todas sobre esse falso problema entre o figurativo e o abstrato, e o Igor Simões vai nessa exposição reivindicar o direito à forma, né? Como eu estava falando do Otávio Nyong'o, o direito à fabulação também. E aí eu acho que outra artista que também... Agora eu vou chegar um pouco nas pistas, né? De como é que a gente vai lidar com esses problemas, né? Como eu falei, não tem solução. A gente vai ter que fabular coletivamente. Eu não vou dar solução nenhuma. A gente vai pensar que algumas pistas... Eu acho que uma das pistas, a J. Mombassa, ela realiza nesse texto, né? Que é quando o MASP, no boom da decolonialidade, resolve organizar um dossiê chamado Arte e Decolonialidade. O MASP tentando se inserir nas agendas, né, contemporâneas. Convida uma série de artistas, obviamente, as mercadorias, né? E aí convidam para propor e publicar esses textos. A Jota entrega esse texto completamente rasurado, né? Onde ela vai dizer que cria uma zona de opacidade sobre esse texto, onde esse texto nem é completamente legível, nem é completamente legível, nem está completamente sob a luz, mas também não está completamente nas sombras. A própria imagem, como ela se auto-representa ali, né? A imagem dela, também diz muito sobre isso, né? Não entregar e entregar ao mesmo tempo. Que eu acho que a Dodge aqui também, nesse trabalho que ela realiza com a língua, né? A Dodge tem um trabalho da língua muito interessante, ela vai acionar uma série de trans-saberes, trans-ancestralidades, de criar isso aqui, essa fórmula, que é entregar não entregando e não entregar entregando. Não tem como explicar isso, né? Você sente e intui. Ou seja, como entregar não entregando e não entregar entregando. Ou como fala Castiel, ganhar perdendo e perder ganhando, né? Não tem como explicar, gente. É você pega, cata e vai. E aí, eu acho que outro artista... Isso é o que eu quero pensar, né? Como esses artistas, né? Sejam artistas trans, negros, indígenas, estão criando essas estratégias de como lidar com esse sistema, de como lidar com o cárcere estético, né? Como, por exemplo, o Jaider Isbel, que se encantou, né, recentemente, um dos grandes artistas, escreve esse texto, a arte indígena contemporânea como armadilha para as armadilhas, né? Pensar também que essas populações também vão construir suas armadilhas, né? Também vão construir seus cavalos de Troia, né? E aí acho que trago aqui também a Bell Hooks, com a ideia dela de essencialismo estratégico, né? Eu estou muito mais interessado em pensar estratégias de como a gente vai burlar, mentir, negociar, que é um pouco que eu investigo nesse livro que eu publiquei ano passado, que se chama Pensamento Alienígena, onde eu vou buscar um pouco nessas obras, pensar essa epistemologia da burla, como é que a gente conhece essas regras para poder burlar elas, como é que a gente cria uma ética da malandragem, que opera aí justamente nesse jogo das palavras, da mentira, como é que a gente sabe mentir, é importante mentir, eu minto o tempo inteiro. Então, a estética do truque, enfim, são uma série de saberes que todos esses artistas estão produzindo para lidar com esse problema do cárcere estético. Porque esse cárcere estético, ele tem produzido todos esses problemas, né, esses falsos problemas que a gente tem enfrentado na arte, né? E aí, dando continuidade para concluir, que a Cláudia já está ali, eu ia... Veio para mim, olha, você tem exatamente... Você passou 5 minutos, eu não reclamei. Então eu vou concluir. Mas vou concluir. Tá, 3 minutos você tem. Tá bom. Com amor. Vou concluir com uma exposição com curadoria coletiva que eu fiz na Pinacoteca do Ceará, que se chama Ceará. Dentro dessa exposição tem um afluente que se chama Artivismo e Vitalismo. E aí eu acho que esse afluente, né, ele tentava um pouco pensar também um problema, que é como a gente pode ir além dessas reensinações da violência. E esse é um pouco essa discussão que eu fiz nesse texto, que se chama Políticas da Performance, Crítica da Violência e Clínica da Vida, que tentava pensar um pouco, né, como essa crítica de arte ou essa curadoria vai encarar uma série de trabalhos artísticos recolocando-os novamente na lógica da violência, principalmente trabalhos que trabalham com sangue, né, com a materialidade do sangue, como é o caso da musa Michelle Mathieusse e do Carlos Martiel, que vão utilizar o seu sangue, mas que vão ser encarados como sendo trabalhos que estão reencenando uma dor, reencenando uma violência, enquanto para esses artistas a discussão já é outra, é uma discussão de cura. É uma discussão de revitalização desses corpos, né? Como fala Castiel, né? Ela diz assim, né? Prefiro demonstrar tais artistas abandonados os problemas da plantation na medida que se conectam às matérias terráqueas, sem a mediação das linguagens, da racialização ou das identidades de gênero sexuais modernas.
perfuram o corpo e assim criam uma profunda intimidade com o reino mineral, que ali se materializa em forma de agulha nessas obras. Aí ela continua, né? Eu acho interessante aqui o conceito que ela traz de intimidade. Pensar que o que esses artistas fazem é criar uma intimidade com essas matérias terráqueas. E como nessa intimidade eles alcançam a liberdade. Que a liberdade, ela é um espaço e tempo perecível e que acontece justamente na libertação dessas categorias modernas de raça, classe e gênero que também nos aprisionam nos cárceres estéticos. Então, pensar um pouco, né? Eu olho para o trabalho da Jane Batista, que é uma outra artista aqui de Fortaleza, que trabalha com fotografia. Ela tem um trabalho incrível em fotografia, onde ela vai se compondo com a luz, onde todo o trabalho da Jane, a gente não tem como não falar, claro, das questões raciais no trabalho, mas como a gente também vai além dessas discussões. Como ver que o trabalho da Jane também é um trabalho de liberdade, né? Como também discutir que a Jane está discutindo questões sobre tempo, sobre discussões que sempre foram também negadas, né, ao corpo dela enquanto mulher negra. E aí eu trago também Isadora Ravenna, minha marida, nesse trabalho dela que também está nesse afluente, né, Artivismo e Vitalismo, que é um trabalho de fotografia onde ela tatua no próprio rosto a frase "Existo amanhã", né? Ou seja, em um mundo onde a expectativa de vida trans talvez seja 35 anos, né, ela coloca essa promessa, né, e essa fabulação também, né, rodeado de giletes, que ao mesmo tempo diz que, como a Dodge fala, é um corpo transdência. Por que transdência? Porque é perigoso e é o perigo. É um corpo que está em perigo, mas que também é perigoso. Então é interessante como a Gillette aqui, ela é uma armadura que ela cuida desse corpo, mas também é uma arma. É uma arma e uma armadura. E eu acho que como a gente pensar uma série de artistas hoje contemporâneas, tem se apropriado também da religião. No caso da Isadora, toda a pesquisa dela parte de um estudo do Apocalipse bíblico, e a gente vai pensar hoje como uma série de artistas contemporâneas tem também se apropriado das discussões religiosas para construir as suas práticas, mas também reinventando isso que a gente chama de religião, como, por exemplo, Carnaval no Inferno, né? Para mim, o Carnaval no Inferno, que é uma prática que acontece aqui na cidade de Fortaleza, é uma religião, é uma seita, e eu acho que o Carnaval no Inferno faz uma função clínica na nossa sociedade, que eu acho que se não existisse Carnaval no Inferno, vários corpos já teriam se suicidado. Acho que o Carnaval faz um papel político e clínico de realmente reenergizar esses corpos. É uma prática de reenergização dos corpos, como acontece também, por exemplo, no trabalho da Pedra Costa, que é um trabalho de transmutação do desejo. No trabalho da Pedra Costa, você está ali dançando no funk dela, é um funk estético, político e clínico, o desejo se transforma, né? Então, queria finalizar terminando com aí também pensar um combate à linguagem, no caso da Isadora, a linguagem enquanto profecia, né? Mudar a língua é justamente mudar o mundo. A gente também precisa habitar o campo do combate à linguagem. Uma série de artistas tem combatido a linguagem, como Yuri Cruz, Ana Maria Maiolino, a Noa Bonobo, no Trava o Mantra, ela cria um mantra, né? Porque o mantra é isso, você pega a mesma palavra, aí você repete, até que a palavra ela perca o seu sentido, ela se transforma num transe, né? É o que a Noa faz, Maria Macedo, eu vou só citar e finalizar com a Liz, né? Dessas também das criações de comunicações não humanas. Pronto, eu acho que eu vou finalizar com uma ideia da Jota, né? Que ela fala de que talvez nos caiba ter um certo pessimismo vivo. Eu acho que não é abandonar o pessimismo, não é abandonar a crítica da violência, mas ir além dela, e eu acho que finalizar com esse conto da Conceição Evaristo, no Olhos d'Água, justamente no último conto, onde a Conceição ela fala de uma personagem que, de um lado, né, de um olho, né, essa personagem ela olha para a dor que o seu povo está sentindo e chora, então um olho chora, mas o outro, né, um olho chora de olhos fechados, mas o outro permanece aberto. Esse outro olho permanece aberto porque espia o tempo. Porque tenta espiar ali algo para alguma saída vital, né? E eu acho que essa imagem que a Conceição Evaristo cria, para mim, é muito importante para pensar hoje a arte contemporânea, né? Como de um olho a gente chora, de olhos fechados, mas o outro fica aberto para espiar o tempo. Perfeito, Marco. Muito obrigada.